recebe um diagnóstico de doença rara precisa travar uma luta solitária pela sobrevivência. É que para essas pessoas é ainda mais difícil ter acesso ao tratamento. Os remédios são poucos e, por isso mesmo, caros. E o mais grave, o governo quase sempre se recusa a pagar pelos procedimentos que podem evitar a morte. Algumas doenças desafiam a medicina. Aparecem de repente, sem causa definida e atingem um pequeno grupo de pessoas. Geralmente elas são crônicas, graves e degenerativas. E pior, não tem cura. São as chamadas doenças raras, que ao contrário do que pode parecer, não são poucas. Pelo menos 5.000 tipos já foram catalogados pela literatura médica, mas grande parte delas continua uma incógnita para os profissionais de saúde, o que torna o diagnóstico e o tratamento ainda mais complicados. Você tem formas de acessibilidade através de via judicial, através de aquisições por Secretaria de Saúde, mas que de qualquer maneira ainda deixa alguns aspectos relacionados à frequência da manutenção desse medicamento, correto? As outras necessidades, como os especialistas, neurocirurgião, avaliação neurológica adequada. No Brasil, ainda não se sabe ao certo o número de doentes, mas uma organização não governamental europeia afirma que cerca de 8% da população mundial sofrem com algum tipo de doença rara. Só aqui no país seriam 15 milhões de pessoas. Demerson é uma das vítimas. Foi diagnosticado com mucopolissacaridose no primeiro ano de vida. Hoje, aos 19, está no estágio mais avançado da doença. Não foi fácil, a gente teve na UTI muito tempo, só de UTI só foi 85 dias de UTI, né, onde eu vi várias vezes ele praticamente morto, com parada respiratória e tudo. E ali nós saímos dali, né, de cabeça erguida, que ninguém pensou que ele fosse voltar mais para casa. A mucopolissacaridose é uma doença hereditária, geneticamente determinada. São crianças que gripam com facilidade, têm otite de repetição, aumento da cabeça, o coração é comprometido, o pulmão é comprometido. O tratamento adequado aumenta a expectativa de vida do doente. A gente chama de terapia de reposição enzimática. A gente repõe aquelas substâncias que foram modificadas e que não auxiliam na quebra de outras substâncias tão necessárias no nosso organismo. Mas para ter acesso a esses tratamentos, os doentes precisam vencer uma outra batalha. Como a incidência de cada tipo de doença rara é baixa, são poucos os investimentos e as pesquisas na produção de remédios específicos, o que torna essas drogas ainda mais caras e disputadas. Alguns tratamentos chegam a custar mais de R$50 mil por mês, uma realidade bem distante da maioria dos pacientes. E como só uma pequena parte desses medicamentos estão na lista do SUS, os doentes são obrigados a recorrer à justiça para obrigar o Estado a comprar o remédio. Foi uma situação como esta que chegou às mãos desse juiz federal em Brasília. No processo, um menino de 12 anos, portador de uma síndrome rara, provou não ter condições de adquirir o medicamento, que, além de caro, não estava disponível no mercado. Uma pessoa que está doente, que não tem recursos financeiros, não tem meios para ir ao exterior, nem comprar um medicamento importado, o Estado tem que fornecer. O grande problema do Poder Judiciário é que não há norma legislada obrigando a União a fornecer esses medicamentos, há só a garantia constitucional. Então o Poder Judiciário vem sendo obrigado a agir com o que nós chamamos de ativismo judicial, ou seja, ele se antecipa diante da existência da norma e ele aplica os princípios de direito. O magistrado conta que não são raros os casos de pessoas que precisam brigar nos tribunais para garantir o tratamento. Mas pelas contas deste defensor público, o total de processos poderia ser muito maior. É que cerca de 90% dos casos que chegam ao Núcleo de Atendimento à Saúde da Defensoria do DF são resolvidos na esfera administrativa, sem intervenção judicial. Quem nos procura não quer saber se vai ganhar uma liminar, se tem um processo judicial. Ela quer receber o bem da vida que ela tanto almeja, que é o medicamento, que é o tratamento médico. O socorro precisa ser urgente e não apenas nos casos mais graves ou raros. Dona Maria da Glória veio pedir ajuda para comprar os remédios controlados para a filha, que tem só 4 anos e sofre de paralisia cerebral.
Eu vim aqui para eles me ajudar, para ter a garantia de ter o remédio dela, né? Para mim não ficar todo tempo pedindo um e outro, né? Quando conversamos com a dona de casa, a menina estava há 2 dias sem a medicação. Os remédios custam R$ 60 por mês, uma despesa pesada demais para a dona Glória. Para a Nailde, a mãe do Demerson, o valor é bem mais alto. As drogas suficientes para 1 ano de tratamento custam mais de R$ 800 mil. Por livre e espontânea vontade, o governo não paga. Ele só paga pela pressão da justiça. O defensor garante que, apesar do governo alegar que o orçamento está sempre apertado, até mesmo os tratamentos mais caros costumam ser atendidos. O juiz, muitas vezes, ele analisa sob essa ótica. A vida ou R$ 20 mil por mês que o Estado vai fornecer? E R$ 20 mil para o Estado é caro? O juiz não deseja que todo o dinheiro seja da dotação orçamentária anual da saúde seja aplicado com um paciente e que às vezes corra risco de perecer. Ele tem que fazer temperamentos. Mas é justo falar em dinheiro quando o que está em jogo é a vida de um cidadão? Se há disponibilidade de um medicamento que pode trazer benefício para esse paciente, não cabe a mim avaliar aspectos relacionados a custo. Eu não sou gestora, eu sou médica. Eu estou no papel daquele indivíduo que está à cabeceira do paciente, olhando nos olhos do seu paciente e onde temos o princípio da verdade, o que é possível ser feito. Tudo que tiver ao alcance para fazer, eu acredito que vale a pena sim.